Este sagrado concílio, ouvindo religiosamente e proclamando com desassombro a palavra de Deus, obedece ao dito de São João. Nós vos anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai e nos apareceu. Anunciamo-vos o que vimos e ouvimos, para que também vós estejais em comunhão conosco, e a nossa comunhão seja com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Por isso, seguindo os concílios Tridentino e Vaticano I, entende propor a genuína doutrina sobre a revelação divina e a sua transmissão, para que, ouvindo o anúncio da salvação, o mundo inteiro acredite, acreditando espere e esperando ame. Aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, mediante o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso no Espírito Santo ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Com efeito, em virtude desta revelação, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como a amigos e conversa com eles para convidar e admitir a comunhão com Ele. Esta economia da revelação faz-se por meio de ações e palavras intimamente relacionadas entre si, de tal maneira que as obras realizadas por Deus na história da salvação manifestam e corroboram a doutrina e as realidades significativas pelas palavras, enquanto as palavras declaram as obras e o mistério nelas contido. Porém, a verdade profunda contida nesta revelação, tanto a respeito de Deus como a respeito da salvação dos homens, se manifesta a nós na pessoa de Jesus Cristo, que é, simultaneamente, o mediador e a plenitude de toda a revelação. Deus, criando e conservando todas as coisas pelo Verbo, oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo na criação. E, além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se desde o princípio aos primeiros pais. Depois da sua queda, porém, juntamente com a promessa da redenção, deu-lhes a esperança da salvação e cuidou continuamente do gênero humano para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação. No devido tempo, chamou Abraão para fazer dele um grande povo que, depois dos patriarcas, ensinou por meio de Moisés e dos profetas a reconhecer nele o único Deus vivo e verdadeiro, o Pai providente e o juiz justo, e a esperar o Salvador prometido. Assim, preparou Deus, através dos tempos, o caminho do Evangelho. Depois de ter falado muitas vezes e de muitos modos pelos profetas, falou-nos Deus nestes nossos dias, que são os últimos, através de seu Filho. Com efeito, enviou seu Filho, isto é, o Verbo eterno, que ilumina todos os homens para habitar entre os homens e explicar-lhes a vida íntima de Deus. Jesus Cristo, portanto, Verbo feito carne, enviado como homem para os homens, fala as palavras de Deus e consuma a obra da salvação que o Pai lhe mandou que realizasse. Por isso ele, com sua presença e a manifestação de toda a sua pessoa, com palavras e obras, sinais e milagres, e sobretudo com a morte e a gloriosa ressurreição, e enfim, com a missão do Espírito de verdade, realiza e completa a revelação e confirma-a com um testemunho divino, a saber, que Deus está conosco para nos libertar das trevas do pecado e da morte e para nos ressuscitar para a vida eterna. Portanto, a economia cristã como nova e definitiva aliança jamais passará, e não é possível esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A Deus revelador é devida a obediência da fé. Por ela, o homem todo entrega-se livremente a Deus, oferecendo a Deus revelador o obséquio pleno da inteligência e da vontade, e prestando voluntariamente assentimento à sua revelação. Para prestar esta fé é necessário o prévio auxílio da graça divina e o auxílio interior do Espírito Santo, que move e converte a Deus os corações, abre os olhos da alma e dá a todos a suavidade no assentimento e na adesão à verdade. Para que a inteligência da revelação seja sempre mais profunda, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa sem cessar a fé mediante os seus dons.
Pela revelação divina, quis Deus manifestar e comunicar a sua pessoa e os decretos eternos da sua vontade a respeito da salvação dos homens, para os fazer participar dos bens divinos que superam absolutamente a capacidade da inteligência humana. Este sagrado conselho confessa que Deus, princípio e fim de todas as coisas, se pode conhecer com certeza pela luz natural da razão a partir das criaturas. Mas ensina também que deve atribuir-se à sua revelação que aquilo que nas coisas divinas não é inacessível à razão humana, mesmo na presente condição do gênero humano, pode ser conhecido por todos com facilidade, firme certeza e sem mistura de erro. Deus dispôs amorosamente para que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. Por isso, Cristo Senhor, em quem toda a revelação do Deus Altíssimo se consuma, mandou aos apóstolos que pregassem a todos, como fonte de toda a verdade salutar e de toda a disciplina de costumes. O Evangelho prometido antes pelos profetas e por ele cumprido e promulgado pessoalmente, comunicando-lhes assim os dons divinos. Isto foi realizado com fidelidade tanto pelos apóstolos que, na sua pregação oral, exemplos e instituições transmitiram aquilo que tinham recebido dos lábios, trato e obras de Cristo e o tinham aprendido por inspiração do Espírito Santo, como por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, escreveram a mensagem da salvação. Porém, para que o Evangelho fosse perenemente conservado íntegro e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram os bispos com seus sucessores, entregando-lhes o seu próprio ofício de magistério. Portanto, esta sagrada tradição e a sagrada escritura dos dois testamentos são como um espelho no qual a Igreja peregrina na terra contempla a Deus, de quem tudo recebe até ser conduzida a vê-lo face a face tal qual ele é. Assim, a pregação apostólica, que se exprime de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Por isso, os apóstolos, transmitindo o que eles mesmos receberam, advertem os fiéis a que observem as tradições que tinham aprendido, quer por palavras, quer por escrito, e que a lutem pela fé recebida de uma vez para sempre. Ora, o que foi transmitido pelos apóstolos abrange tudo quanto contribui para a vida santa do povo de Deus e para o aumento da sua fé. E assim a Igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo quanto acredita. Esta tradição apostólica progride na Igreja sob a assistência do Espírito Santo. Com efeito, progride a percepção tanto das coisas como das palavras transmitidas, que mercê da contemplação e estudo dos crentes que as meditam no seu coração, quer mercê da íntima inteligência que experimentam das coisas espirituais, quer mercê da pregação daqueles que, com a sucessão do episcopado, receberam o carisma da verdade, isto é, a Igreja, no decurso dos séculos, caminha continuamente para a plenitude da verdade divina, até que nela se realizem as palavras de Deus. As afirmações dos santos padres testemunham a presença vivificadora desta tradição, cujas riquezas são transferidas para a prática e para a vida da Igreja crente e orante. Mediante a mesma tradição, chega ao conhecimento da Igreja o cânon inteiro dos livros sagrados e a própria Sagrada Escritura nela se entende mais profundamente e sem cessar se torna operante. E assim, Deus que outrora falou, dialoga sem interrupção com a esposa do seu amado Filho, e o Espírito Santo, pelo qual ressoa a voz do Evangelho na Igreja e pela Igreja no mundo, introduz os crentes na verdade plena e faz com que a palavra de Cristo neles habite em toda a sua riqueza.